Thor, Amor e Trovão. Aquela crítica sem spoiler que vocês já estão ficando bem acostumados aqui no meu canal. E assim, é um filme que eu já tava esperando muito, é um filme que eu sabia o que esperar basicamente, né, mais ou menos. Todo vídeo deve estar falando isso, né, a Thor Ragnarok é o melhor filme do Thor, disparado. É um filme de muito estilo e características próprias do diretor, com toda a personalidade do nosso querido Taika Waititi onipresente no filme, né. E aí quando você assiste outros filmes do diretor e sabe também que a fórmula deu certo, é isso, né? A gente já sabe basicamente o que esperar. E agora esse é um filme que tem um pouco da responsabilidade não só de conversar diretamente com Ragnarok, dando continuidade ao que foi criado lá, mas também e principalmente a responsabilidade de pelo menos ser tão bom quanto. É claro que a gente quer que seja melhor, né? A gente sempre quer que o filme novo seja melhor do que o anterior. Mas aí, ou os dois filmes têm a mesma capacidade de diversão, ou então eu fico com o Ragnarok. Embora sejam dois filmes bem complementares mesmo, né? Ou seja, tem coisa que funciona em um e não funciona no outro, e tem coisa que o outro evolui do um. Bom, eu sou o Gustavo Brasil, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não for inscrito, já conhece meu trabalho, sinta-se muito à vontade para se inscrever aqui embaixo. É só apertar o botãozinho vermelho safado que tem aí embaixo e vambora. Falei embaixo muitas vezes. Deixa um like também, rapaziada, valeu? A melhor coisa desse filme é justamente o fato de ser um filme completamente desprendido das regras do universo compartilhado, né? A única conexão que esse filme tem é com os filmes anteriores do Thor. E assim, sendo uma sequência, sendo o quarto filme da franquia, né, dessa franquia do Thor, é óbvio que ele tem que ter conexões com os filmes anteriores. Mas, por exemplo, pelo menos ele não fica citando Thanos toda hora, acho que só faz uma menção ao Thanos, e assim, deve ser por cota, deve ter uma cota mínima pra fazer menção a coisa dos outros filmes, né, da Marvel. Ele não fica tentando amarrar o passado de um outro filme completamente distinto nesse filme. Eu não acho a fase 4 ruim não, mas é uma fase problemática, principalmente pela falta de rumo central. Fica claro que os filmes não estão migrando para um lugar específico, né? Pelo menos não de uma forma ornada, de mãozinha dada. E é claro que isso não deveria ser uma regra, afinal eu tô elogiando justamente a independência de Thor, Amor e Trovão e Thor Ragnarok. Mas a própria Marvel criou essa regra de ter essas amarras, né? Onde os filmes todos precisam mirar em um rumo só. E é aqui que esse filme se destaca mais, porque embora ele não dê a mão pra Doutor Estranho 2 ou então o Miranha 3, né, ele não fica de mãozinha dada com eles, ele justamente se beneficia por não tentar demais, é um filme muito simples, e aí não cai na bagunça que tá essa fase atual na minha opinião, né. A simplicidade desse filme é tanto uma qualidade quanto um defeito, pelo menos em alguns pontos, mas o que ele tem de melhor é realmente não tentar demais, porque ao mesmo tempo em que existe a facilidade de pegar personagens pré-estabelecidos e só dar continuidade a eles, né, principalmente nesse caso, o Thor e a Valkyria, a simplicidade proposital do enredo também se beneficia quando vai dar um novo rumo pra personagem da Natalie Portman, que inclusive busca muita fidelidade à história original da poderosa Thor, mas principalmente se beneficia na criação do vilão vivido pelo Christian Bale, que assim, é um puta do ator, todo mundo sabe disso, é incontestável, tem muita familiaridade nesse ramo aqui, né? E aí a composição e subtrama funcionam nesse contraste que o Taika Waititi volta a criar, né? Onde tem um filme totalmente divertido, leve, bobo pra cacete, e um vilão sério, sereno, sombrio. E dessa vez ele exemplifica esse contraste de forma literal mesmo, né? Brincando com as cores do filme, principalmente no final do segundo ato, onde rola uma luta lá toda em preto e branco, muito maneira, porque a gente tá na casa do vilão, por isso que é preto e branco, entendeu? Só que essa mesma simplicidade faz o Taika Waititi tropeçar em alguns pontos, não por causa da simplicidade, mas porque ele insistiu em fazer um filme relativamente curto em comparação aos filmes desse gênero, né? No filme onde ele justamente deveria ter tido mais paciência. Não que o arco devesse se estender, não é isso. Aliás, nesse ponto de vista tá tudo bem arquitetado, mas eu tô falando mesmo de cena a cena, sabe? Algumas cenas estão claramente picotadas e com uma montagem corrida. Quem é editor aí vai entender mais ou menos o que eu tô falando, né? Como se um corte tivesse sido feito um segundo antes do que ele deveria ter sido feito, sabe? Cortes muito bruscos, muito secos. O filme ficou parecendo um vídeo do YouTube, pô. E isso afeta diretamente no desenvolvimento de alguns personagens. Por exemplo, a Valkyria. Tem uma cena da Valkyria que ela tá conversando com o Korg, que é esse personagem de CGI vivido pelo Taika. Eles estão no barco e ela conta uma história, ela fala um pouquinho sobre ela. E aí parece que no filme vai ter uma coisa com um arco disso, e não tem. Ela só fala assim, de graça, troco de nada. Foi só uma trocação mesmo entre os personagens. E assim, eu gosto dessa dinâmica objetiva quando o filme se curva mais pro romance. E as cenas do Thor com a Jane são sempre muito boas, não só nas cenas de ação, que a Marvel realmente nunca deixa a desejar, né? São sempre muito bem coreografadas, super cenas de ação, né? Mas a química entre os dois personagens e cenas de romance também são muito boas. Tanto no arco cômico, quanto também no arco familiar ali de ex com ex, sabe? Ex-namorados e contracenando. Aquelas piadinhas de ex, né? De
dinâmica de relacionamento passado, isso funciona muito bem no filme também. E também na dramaticidade, que não é usada de uma forma gratuita e nem forçada. E também não é usada pra dar mais complexidade ao casal como casal, sabe? Mas sim pra definir que eles têm algo a perder. Quem conhece a origem da poderosa Thor sabe do que eu tô falando exatamente, né? Que tem um drama ali em relação a Jane. E o Taika Waititi poderia acabar se atrapalhando muito se ele usasse esse drama da Jane como um possível empecilho pro romance do casal, sabe? Mas não, esse arco é usado pra criar peso. Então nesse caso a dinâmica objetiva funciona. Principalmente porque esse casal foi apresentado lá em 2011. Então nesse filme, se tomasse muito tempo pra desenvolver o casal, realmente seria chato, monótono, né? Então tá, a dinâmica objetiva, rápida, picotada, com o casal funcionou. Porque senão ia ficar parecendo a cena do Aquaman lá com a Mira na Europa, chato pra cacete, pô, comendo algodão doce. Por outro lado, fica visível que o Taika não conseguiu ser tão eficiente com um elenco um pouco maior dessa vez, justamente por causa dessa pressa. Porque agora tem que apresentar o personagem do Russell Crowe, o personagem do Christian Bale e de certa forma reapresentar a Natalie Portman e por aí vai, né? É um filme que não peca na diversão, nem na comédia, é um filme com personalidade clássica do Taika Waititi, ao mesmo tempo que ele não tenta inventar demais. Ele sabe usar a comédia e sabe muito bem criar entradas dramáticas, épicas, sabe? Nesse sentido. Não exatamente cenas de ação épica, mas tipo um momento ali que é muito épico, sabe? Que o pessoal vai aplaudir, vai bater palma, vai gritar no cinema. Eu gosto muito quando tem isso em filme de herói, então pra mim não é uma reclamação. Aquela chegada do Thor no filme Guerra Infinita, sabe? Numa escala menor, é claro, porque aquilo não se repete nunca mais. Mas se você, assim como eu, gosta desse tipo de cena em cinema, assim, em sala de cinema gigantesca, você vai gostar disso. Nesse filme. Mas aí tem duas coisas que eu não sei se dá pra botar na conta do Taika, né? Não sei se dá pra culpar ele por isso. Que é primeiro o seguinte, diálogos ultra expositivos. Não exatamente diálogos em si, conversas, mas tem umas frases soltas às vezes que falam tudo com todas as letras, sabe? São muito didáticas. Por exemplo, eu não vou com você porque eu me machuquei. Se eu for, vou machucar mais. Só pra justificar a ausência de um personagem numa luta final. Eu já não sei se é a Marvel tentando falar com criança, ou então se é pra evitar o público chatão que fica caçando furo de roteiro, e aí tem que explicar com todas as palavras o que vai acontecer direitinho, sabe? No filme fica bobo demais. E outra coisa, é complicado falar disso que eu vou falar agora porque é um pouco de spoiler, mas é lógico que eu não vou citar nenhuma cena específica, nem o nome também. Mas qual é o problema em matar as pessoas, hein? É Stranger Things isso? Rolam umas cenas de morte que são dramáticas pra cacete, que você fica chocado, bota a mãozinha na boca e tudo. E aí, Marvel, né? Não é morte não. E assim, nem figurante pode morrer direito, nem personagem CGI. Se for comparar com Ragnarok, é um filme que tem menos responsabilidade, justamente por não ser a primeira viagem do diretor. E porque o primeiro já deu certo também, né? Então acaba sendo mais fácil dar continuidade quando se mantém as mesmas fórmulas. Ragnarok tem mais peso, Amor e Trovão tem mais romance. Mas os dois seguem a mesma fórmula de comédia com ação. Se complementando, né? E assim, eu falei do quanto esse filme consegue ser independente, mas você já viu pelo trailer que os Guardiões da Galáxia estão no filme, né? Ou melhor, eles aparecem. É um pouco estranho ver esses personagens na mão de outro diretor que não seja o James Gunn, mas ficou claro que o Taika Waititi não sabia que eles iam estar nesse filme, né? Porque ele dispensa rapidinho. Mas foi uma solução legal, corrida, mas foi legal. E você, já assistiu Thor, Amor e Trovão? Comenta aí embaixo sua opinião, comenta aí embaixo o que você espera. Eu gostei muito e já sabia o que esperar, não me surpreendeu o filme. Mas assim, pode melhorar, né? Então, vamos melhorar. Não se esquece de se inscrever no meu canal, deixar um like também. É isso aí, até o próximo filme. Valeu!